Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros e companheiras de jornada espiritual. É com muita alegria, com muita satisfação que vamos, nessa noite, dar início a mais um estudo, a mais um estudo da nossa doutrina, do nosso evangelho. Isso é motivo de muita alegria para nós e muita satisfação. Estamos aqui, diferente lá do centro, sem esse trabalho presencial, mas um trabalho virtual, mas com o mesmo propósito, com o mesmo desejo de aprender cada vez mais. Bom, o nosso trabalho dessa noite, o tema que nos foi proposto é um tema duplo, Nós vamos trazer hoje, trazer um pouco, umas informações a respeito do espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, e acerca também do passe, acerca do passe. E então nós vamos trazer algumas coisas para as nossas reflexões e considerações. Bom, a gente vai iniciar trazendo aqui, lá no Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 3, tem um trecho, que diz assim: a doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Vamos procurar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, todavia, pretensão de convencer a todos, porque há pessoas que creem ter a luz sido feita só para elas. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias preconcebidas, ou mesmo inteligentes, mas sinceramente desejosas de se instruir, e lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento feito com muita irreflexão e precipitação. Bom, para início de conversa, a doutrina espírita não tem interesse nenhum em aliciar ninguém. Não é esse o objetivo. E a doutrina espírita, relativamente, é uma doutrina nova. É uma doutrina nova. Se a gente for considerar o início da doutrina espírita a partir da primeira publicação, que foi o Livro dos Espíritos, a primeira publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, são 163 anos. São 163 anos. Então, relativamente, é uma doutrina nova, se comparada às outras. As outras doutrinas, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, são doutrinas bem mais antigas do que o espiritismo. Então, por ser também uma doutrina nova, abre aspas, normal, fecha aspas, que muitas pessoas fiquem com o pé atrás
e apareçam justamente o que está dizendo aqui, esses contraditores. Né? Esses contraditores que questionam sem refletir, né? Na questão da irreflexão, sem refletir, sem conhecer, sem se debruçar, sem estudar, com muitos com ideias preconcebidas, né? Preconcebidas sem o devido conhecimento. Sem o devido conhecimento. Mas para aqueles, como fica bem claro aqui, para aqueles que têm o desejo, mesmo aqueles, né, que são, como ele diz aqui, né, mesmo aqueles que são intransigentes, mas que querem conhecer, que estão em busca de conhecimento, para esses aí, né, e essas pessoas e todos esses de boa fé, a doutrina espírita, né, pode ajudar a trazer algum conhecimento para aquele que queira. Né? Então esse é o propósito da doutrina espírita. Né? Através do estudo, né? Através do estudo, através do conhecimento, né, dos princípios dessa doutrina, né, da doutrina espírita. É muito comum, às vezes, né, acontece às vezes, de alguns, a gente que trabalha em reunião mediúnica, algum espírito desencarnado chegar para conversar conosco e ele falar, ele assim, né? Eu conversei não tem muito tempo, há um tempo atrás, ele falou para mim assim: olha onde eu vim parar. Puxa vida, eu critiquei bastante isso aqui, né? Falei horrores a respeito disso aqui. E vim parar aqui. E eu estou observando que isso aqui não é nada daquilo que eu pensava, nada daquilo que eu falava. Eu simplesmente não conhecia. Eu falava sem conhecer. Falava o que os outros falavam para mim, que eu ouvia. E, né, eu tinha aquelas ideias assim, eu achava que era isso. Né, coisa do achismo, né, eu achava que era isso. E saía falando para as pessoas. E eu estou chegando aqui, estou percebendo que não é nada daquilo que eu achava. Nada daquilo que eu pensava. Né? E muitos desses espíritos, né, que deparam com os princípios da doutrina, né, digamos, do funcionamento, de como que as coisas acontecem, muitos deles acabam por se tornar simpatizantes e muitos deles acabam se tornando espíritas, depois de desencarnado. E continua dentro do centro espírita, né, por aí trabalhando, por aí fora. Trabalhando, né, juntos com nós encarnados. Né? Começam a estudar, se dedicam e ficam aí nos ajudando, né? nos intuindo a fazer um trabalho, né? um trabalho bom, né? muitos deles. Então é aquela coisa, né? Não se pode ter ideia para conceber, é preciso conhecer as coisas. Né? Precisa conhecer de fato o que é de fato, né? Para a gente tecer algum comentário, precisa conhecer e, de repente, até vivenciar, se tornar um espírita convicto e até vivenciar essa doutrina, né? Essa doutrina consoladora e esclarecedora, né? Eu costumo dizer assim que, em alguns comentários, que é uma doutrina que consola esclarecendo e esclarece consolando, né? Sobre todos os aspectos, né? Sobre vários assuntos, várias coisas, várias questões ainda que ainda estão aí sem a gente saber e que a doutrina espírita traz esclarecimento, traz uma explicação para muitos, né? Para muitas pessoas que estão aí buscando, né? Principalmente na atual conjuntura, né? Atual situação que estamos vivenciando, né? Onde fica todo mundo perdido, sem saber muito o que fazer, sem saber o porquê disso tudo. A doutrina espírita tem, né? Tem aí um conhecimento, né?
assim, uma opinião a respeito, e aquele que quiser buscar um pouco de esclarecimento, um pouco de alento, pode, né, buscar dentro da doutrina. Bom, a doutrina espírita, como a gente disse, tem vários princípios, né, e vários princípios, ela está fundamentada em muitas coisas, né, e a doutrina espírita ela é formada pelo tríplice aspecto, né? O aspecto religioso, o aspecto filosófico e o aspecto científico. No aspecto religioso, o seu objetivo consiste na restauração do Evangelho e na prática dos princípios cristãos, trazendo a renovação moral individual, religando assim o homem a Deus. Esse é o princípio religioso, né? Como ele diz aqui, né? Que fala da restauração do Evangelho de Jesus, né? Fala da restauração, fala do estudo do Evangelho de Jesus, da nossa convivência com o Evangelho do Cristo, né? Da vivência desse Evangelho. Tanto da vivência no estudo, como também vivenciar a prática do dia a dia, né? E essa coisa também, né, acaba por nos trazer a nossa renovação moral através dos ensinamentos do Cristo e a religação com Deus. É o reencontro, né, da nossa espiritualidade, do nosso lado espiritual, através dessa religação com Deus. No aspecto filosófico, sua temática abrange essencialmente objetos de conhecimento, que estão além da experiência sensível, a existência de Deus, os princípios constitutivos do universo, leis morais e outras, utilizando o método racional. Então, é uma coisa também, a doutrina espírita também é uma coisa da filosofia, né? Através das temáticas que são desenvolvidas, através da sua abrangência, né? Da sua abrangência, que busca os conhecimentos, né? Além das experiências sensíveis. Não é só uma questão de sensibilidade, não é só uma questão intuitiva, é também, né, o estudo dos princípios, né? As leis morais e outros, utilizando o método racional. Tudo muito bem racional, tudo muito bem delineado, tudo muito bem estudado, né? Tudo discutido, né? Muito discutido, né? Discutido no bom sentido, discutido nos grupos de estudo, né? De forma muito racional, né? É a coisa do filosofar, mas filosofar com respeito, convergindo, divergindo, mas tudo com respeito, com o maior respeito à ideia de cada um. E na parte, no contexto científico, né, no aspecto científico, por apresentar ideias organizadas sistematicamente a partir dos fenômenos mediúnicos, das manifestações gerais, para tanto emprega efetivamente o método experimental. Então, esse trecho nos lembra, né, no início de tudo, né, quando Kardec começou a deparar com essas coisas todas, né, dos fenômenos mediúnicos, as manifestações, né, as manifestações espirituais, né? Quando Kardec deparou com tudo isso, né? A gente citando aqui um exemplo bem clássico, a questão das mesas girantes, né? Quando Kardec lá, né, deparou com aquilo tudo e
ficou observando aquilo tudo e chegou à conclusão, ele olhou, e depois de muito tempo ele falou, pô, tem uma coisa, peraí, isso aí tem uma coisa por trás disso. Uma mesa não pode se movimentar, girar sozinha. Não, de forma alguma. Né? Tem aí, por detrás disso, tem aí um princípio inteligente. Né? Aí ele começou, através desse método experimental, ele começou a estudar e tudo. Foi aonde, né, originou tudo, né? Todas essas questões, todo esse processo hoje que a gente está vendo aí, né? Toda essa codificação, tudo isso começou através disso, né? Que o Kardec não teve nenhuma ideia preconcebida, ele foi a fundo, ele foi estudar criteriosamente tudo para chegar aonde chegou, onde se chegou. Né? Então, esse aí é o tríplice aspecto. Para nós espíritas, a doutrina espírita também é conhecida como Consolador Prometido. Vocês devem ter visto aí a página de abertura, quando o Dejaí leu aí a página do Minuto com Jesus, a lição 59, que fala justamente disso. Né? Que fala que no tempo oportuno, né, esse Consolador Prometido ia aparecer. Né? E ele diz lá que a doutrina espírita está aí, né? Depois de quase 20 séculos, a doutrina espírita está aí. E que a humanidade nunca teve tanta necessidade desse Consolador. Né? É o que a gente falou agora há pouco, né? Tantas coisas acontecendo, tantas mudanças, tantas coisas, esse momento de transição pelo qual estamos passando, né? Essa mudança, né? Essa transição toda, né? Mais esse capítulo, né? Esse capítulo, mais esse capítulo, essa transição, mais esse capítulo aí que a gente está vivenciando, dessa transição planetária, né? Dessa mudança, né? Do mundo de provas e expiações, né, para o mundo de regeneração, né? Então aí está aí, né, a doutrina espírita que vem para nos consolar e nos esclarecer tudo isso. Então nós espíritas acreditamos que a doutrina espírita é o Consolador Prometido, né? Até tem até uma maneira interessante que a gente fala quando fala disso. E que se é o Consolador Prometido eu não sei, mas que me consola bastante, né? Nessa questão de é ou não é o Consolador Prometido, mas que me consola. Bom, o Espiritismo também é conhecido também pelo cristianismo, né? O cristianismo redivivo, né? O cristianismo redivivo nada mais é que o cristianismo dos tempos do Cristo, que ficou, né, lá dos tempos do Cristo, os ensinamentos do tempo de Jesus, né, que ficaram meio que esquecidos, né, durante o tempo. E a doutrina espírita veio resgatar justamente esse cristianismo, né, através dos ensinamentos do Cristo e mostrando para nós espíritas, né, que Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o nosso guia e modelo. E que nós temos que eu, enquanto espírita, eu tenho que seguir Jesus, né? Já que ele é o nosso guia e modelo, né? O espiritismo, né? O cristianismo que estava morto no sentido de ter abolido de seu meio as práticas e o ensinamento do Cristo, né? Então, nada mais é do que isso, né? O cristianismo redivivo é lá, o cristianismo lá dos ensinamentos do Cristo, lá daquela época, né? A gente tem aqui um trecho também que fala da terceira revelação, né? A doutrina espírita também é a terceira revelação, né? Primeira é Moisés, segunda o Cristo, e a terceira revelação é a doutrina espírita, né? Então tem um trecho aqui um artigo, né, de Marta Antunes de Moura, né, da FEB, inclusive, de segunda informação que a gente pesquisou aqui, ela já foi, parece que ela já foi acho que vice-presidente lá da FEB. As pessoas que conhecem a FEB aí, que bastante vão lembrar desse nome aí, né? Marta Antunes de Moura.
E esse trabalho aqui, a gente pegou um trechinho dele que fala da revelação espírita. As fontes dele é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Diz assim, ó, a revelação espírita tem como proposta fundamental reviver e explicar em espírito e verdade os ensinamentos de Jesus. Daí ser conhecida como Consolador prometido por Jesus ou o cristianismo redivivo. Além do mais, a revelação espírita demonstra por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então são essas as revelações, né? As revelações, essa é a revelação espírita, né? Falando ainda do Consolador Prometido, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele diz assim, ó, o Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei. Né? Ele convida os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender que Jesus falou apenas por parábolas. O Cristo disse, ouça os que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condições de compreender os ensinamentos. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos para a fala de forma direta e objetiva, sem figuras alegóricas. O Espiritismo é direto, né? Ele é direcionado, ele fala direto aos nossos corações, direto ao nosso entendimento. Basta que a gente, né, se disponha a isso, se disponha a conhecer. De que forma? Estudando o Evangelho. Estudando o Evangelho, estudando as obras básicas e as obras complementares, né? Estudando. Porque o Espírito da Verdade, né, que foi citado agora, deixou bem claro para nós. Espíritas, eis o primeiro mandamento, amai-vos. O segundo, instruí-vos. Né? Então precisamos estudar, porque estudando, né, a gente sabe que nós vamos conhecer o conhecimento, né? E conhecendo a verdade. E a verdade que nos liberta. Né? Que nos liberta, conhecendo a verdade. Então precisa debruçar mesmo e estudar. Né? Então, assim, as informações básicas assim, acerca do Espiritismo que a gente tinha para trazer, a gente trouxe aí. Né? Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão do passe. Né? Umas coisas bem básicas do passe. No livro do Alírio Cerqueira, filho, Fluidoterapia Espírita e Passe Água Fluidificada, ele traz aqui algumas informações para a gente. Esse livro aqui, ó, que o Dejaí me prestou, ele traz aqui umas informações básicas muito interessantes para a gente. Né? Então, aqui na página, iniciando aqui na página 15, ele vai dizer para a gente, ele vai iniciar dizendo para a gente assim, na página 15 ele vai dizer para nós assim, o que é o passe? Ele diz assim, ó, no livro Consolador Prometido de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na questão 98, pergunta-se, nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Eis a resposta. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são do reservatório eliminado das forças espirituais. Né? Então, ele faz essa comparação, né? Fala de revitalização, né? Revitalização, né? Da transfusão de sangue, né? E faz essa comparação também com
a revitalização das forças, né? Das forças psíquicas, né? Que a gente sabe que vem de fontes inesgotáveis, né? Que através dos passes essas energias, essas forças chegam até a gente. E tem mais um trecho que ele diz assim, ó, no livro Segue-me Tu, também de Emmanuel, Psicografia de Francisco Xavier, ele diz que o passe é a transfusão de energias fisiopsíquicas, a operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Né? É a vontade, né? A vontade de querer o bem do outro, né? De querer o bem do outro, de ajudar o próximo, né? Se colocando à disposição para o trabalho, para poder levar esta coisa boa para o outro. Lá na página 119, né? Ele vai trazendo aqui também uma coisa interessante, algo interessante, que fala a desnecessidade dos estudos especiais para o passe. Né? Vejamos primeiramente um texto do livro Nos Domínios da Mediunidade, que aborda a questão. André Luiz faz uma pergunta a Aulus, né? Ao mentor lá. Faz uma pergunta, né? Ele pergunta, disse, entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuar estudos especiais? Aí o Aulus responde convicto. Em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudos significa estagnação. Então, para se fazer tudo, é preciso ter conhecimento. E conhecimento vem do estudo, né? Vem do estudo. Esse ou aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente a atividades de subnível. Entretanto, do socorro magnético, tal qual administrando, a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a evocação da prece, em toda oração, filha da sinceridade. Né? E o dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece toda incomensurável. Todo incomensurável poder. Né? Todas as pessoas dignas e fervorosas com auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Então, se você tiver fé, boa vontade, fé e o desejo ardente de ajudar, com certeza, nós, né, no trabalho do passe, com certeza todos nós teremos oportunidade de desenvolver um bom trabalho ajudando as pessoas que estão necessitadas, ajudando aquele indivíduo que senta ali na minha frente, que vai ali buscando algo, né? Está passando por alguma dificuldade, vai ali buscar algo, né? Do hipnotismo particular. Num gabinete, os médios transmitem os benefícios, que escolhe sem presunção de doá-los de si mesmo. Onde surgem humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, quando eu me proponho a trabalhar o passe, trabalhar com o passe, né? O passe é essa ferramenta maravilhosa que ora nós estamos ministrando, ora nós estamos sendo submetidos, né? Estamos lá recebendo, né? Recebendo os seus benefícios em algum momento de algum desequilíbrio nosso, alguma enfermidade. Então quando eu me proponho a ser
a ser esse trabalhador, né? Esse trabalhador, esse aplicador de passe, quando eu me proponho a isso, eu tenho que esquecer a ideia de que eu sou só instrumento. Só instrumento. A espiritualidade está me usando para chegar até o outro, a chegar, como eu volto a repetir, ajudar aquele cara que senta lá na minha frente. Então eu sou só instrumento, não sou nada mais além de um instrumento, nada além disso, né? Então eu não tenho que ter essa pretensão, né? Eu sou um instrumento que pode ajudar na melhoria daquele indivíduo. Vai depender de quê? De alguns fatores, né? Vai depender principalmente da minha boa vontade, da minha vontade de ajudar. Só isso. Sou só instrumento, né? Só instrumento. Vai depender da minha vontade e também de quê? Esse indivíduo que eu vou tentar ajudar, ele tem que ser, no mínimo, receptivo, né? Tem que querer também, né? Agora aqui ele fala que o passe na casa espírita deve ser algo simples, em que o trabalho de magnetismo efetivo é realizado pelos benfeitores espirituais e não pelo médium encarnado. Para a pessoa que vai aplicar o passe, diz Aldo, o estudo é fundamental, mas não o estudo, mas é o estudo doutrinário espírita. De um modo geral, transformam-se em uma pessoa melhor. Então é preciso que eu estude. É preciso que eu estude e vivencie o Evangelho para me tornar uma pessoa melhor. Eu me tornando alguém melhor, com certeza eu vou ser um instrumento melhor para ajudar aquele que está precisando de mim, né? Aí lá na página 122 tem também aqui umas informações aqui importantes. Como Jesus é nosso modelo e guia, ele também é modelo que concerne ao passe. Impor as mãos é suficiente. Vejamos novamente a fala de Kardec. Muitas vezes basta impor as mãos sobre uma dor para acalmar. É o que pode fazer qualquer pessoa, se trouxer a fé e o fervor, a vontade e a confiança de Deus. Isso é a fala de Kardec. Como deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança. Não só quem o dá, como também o que recebe. O passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na suplicação. Então não precisa tocar em ninguém. Basta só a imposição de mãos. Né? Só impor as mãos. Né? Aquela história que alguém vai me tocar, não há essa necessidade. É desnecessário. Na página 124, ele diz assim, percebendo que nesses textos de André Luiz, que a imposição de mãos é o princípio básico, mas que não deve ser também observado de uma forma radical. Ou seja, né, não se pode radicalizar. Né? A necessidade de um fluido animalizado que somente o médium possui diretamente, que principalmente o médium possui. Havia necessidade de movimentar-se as mãos. Por isso é necessário bom senso. Quando o médium, aplicador de passe, receber intuitivamente a orientação de movimentar as mãos, ele deve realizar com discrição. Né? Então, aquela história, eu estou ali, né? Eu sei, a gente estuda, né? A gente estuda sobre o passe, a gente sabe que existe, né? Existe até a técnica, né, de aplicar, e a questão da imposição de mãos, tem tudo isso. Mas,
Se eu estiver lá, só com a mão imposta, e eu estiver bem, né? Eu estiver bem, digamos, bem antenado, bem conectado com o poder maior, né? Com o poder maior, com os espíritos elevados, eu com certeza vou receber uma intuição boa. O espírito falando para mim, ó, leva sua mão em tal setor, impõe sua mão num determinado setor, né? Para receber um pouco mais de energia que ele está necessitando dessa área aí, mas isso feito com discrição, não precisa dar alarde, tranquilidade, né? É muita coisa da intuição, da coisa intuitiva e do bom senso, né? Tem muito disso. Então precisa ficar atento, né? Precisa ficar atento a essas coisas. O médium aplicador de passe, ao realizar a oração, para estar em contato íntimo com os benfeitores espirituais, vai ser intuído. Se não receber intuição específica, deve simplesmente impor as mãos. Se você não tiver recebendo uma intuição a fazer nada diferente, faz o seu trabalho normal. Seu trabalho de mandar as energias nos locais, né, onde você precisa, buscando os chakras, né? A gente sabe que os chakras são os centros de forças, né? De onde saem as energias deletérias e entram as energias benéficas. Então, o passe é tudo uma questão de você conhecer para poder fazer o trabalho e ter bastante boa vontade de ajudar, aquele que senta na sua frente ali e que está realmente necessitado desse benefício, né? Então é preciso que o aplicador de passe esteja, né, bem preparado, esteja com a saúde boa também, porque, né, eu só posso dar para o outro aquilo que eu só posso ajudar se eu estiver bem. Se eu estiver bem também não adianta, né? E aquele que senta na minha frente, ele tem que ser no mínimo receptivo. Eu preciso. Agora, eu tenho que me concentrar né? E eu tenho que me concentrar, se eu estou recebendo, pedir a Deus que seja feito melhor por mim e que, né, pedir pelo aplicador de passe, a pessoa que está ali, que ele seja bem intuído, né, que as energias dele venham boas. E o aplicador de passe, por sua vez, também faz a prece e pede que ele seja também um bom instrumento para atingir o objetivo, para atingir aquilo que aquele irmão que está na sua frente precisa, nas suas necessidades. Bom, gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para trazer hoje, né? Para as nossas reflexões, né? Para as nossas considerações. Então a gente quer agradecer a paciência de todos, né, por ter ouvido a gente, e que Jesus nos abençoe, né? Que a gente continue firme, né? E cada vez mais firme, né, nesses momentos que a gente está vivendo aí, né? Nessa pandemia, nesse momento todo difícil, né, complicado que a gente está vivendo, que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança e que a gente acredite cada vez mais que tudo está concorrendo para o melhor, né? E que a doutrina nos esclarece acerca disso aí. Sabemos o porquê de tudo isso. Então que Jesus nos abençoe, que nos dê muita paz, que Jesus ilumine a todos, muita luz e paz para todos e que Deus esteja sempre conosco, né? Jesus esteja sempre nos amparando e que os bons amigos espirituais estejam sempre nos protegendo e dando a todos nós muita paz e muita luz. Obrigado a todos. Fique com Deus. Obrigado.